Família, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Pastor Jonatas na área, para nós começarmos o nosso tempo de devocional do nosso jejum, 21 dias de jejum e de oração, a noiva. E eu quero muito compartilhar o dia de hoje contigo, ok? Aleluia! Nós já vamos começando e você que está acessando aí essa live, quero pedir para você clicar nesse aviãozinho aqui que está aqui embaixo e envie isso daqui para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, possam ser de fato favorecidas com essa mensagem, ok? Aleluia! Bom, para nós começarmos o nosso jejum, nosso devocional de hoje, queria fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por esse dia, por mais uma vez nós estarmos aqui, por mais uma vez nós estarmos compartilhando, desfrutando, nos alimentando da sua palavra. Amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Muito obrigado a Deus porque nós temos desfrutado desses primeiros dias de jejum, de uma sensibilidade e de uma percepção espiritual daquilo que o Senhor deseja realizar, daquilo que o Senhor deseja nos oferecer e nos dar. Por isso nós pedimos, Pai, aguça ainda mais a nossa percepção espiritual, para que a gente possa ser transformado e para que a gente possa perceber aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pelas misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelo emprego, a dádiva de viver, te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor faz morada em nós. Somos a tua casa, somos a tua residência, somos a tua habitação. Como é bom pertencer ao Senhor, como é bom fazer parte da família do Senhor. Como é bom estar unido com Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Obrigado pela obra da cruz que nos alcança todos os dias e que nos faz novas pessoas, nascidas de novo, guiados pelo Teu Espírito. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus para quem está entrando agora. Nós estamos no nosso terceiro dia. Jejum à noiva. E o tema de hoje é o desembarque e o embarque da eternidade. Desembarque e o embarque da eternidade, ok? Então nós temos compartilhado sobre o primeiro dia, né, sobre a importância de nós termos olhos para enxergarmos a eternidade. E só abrir um parênteses, eu estou falando baixinho porque as crianças estão dormindo, tá? Por isso que eu coloquei o microfone. Então, só para vocês entenderem, né, porque se for na minha live de meio-dia, eu sou mais expressivo, tal, porque as crianças já estão na escola, então eu consigo falar um pouquinho mais alto. Então que eu estou reduzindo a minha voz para eles não acordarem, que daqui a pouco eles vão acordar para ir para a escola, tá bom? Então assim, nós estamos compartilhando no primeiro dia sobre nós temos olhos abertos para enxergar a eternidade e incluir a eternidade no nosso dia a dia, ok? E ontem a gente falou sobre o propósito de Deus, que de fato foi nos criar para nos casar com Jesus. Foi, de fato, esse é o propósito de Deus, nos criar para nos casarmos com Jesus e termos filhos espirituais. E agora, terceiro dia, a gente vai ver como que esse propósito acaba caindo, né, ou se perdendo da nossa vida. E aí, por meio de Cristo, como esse propósito ele ressurge, ok? Então, vamos lá. Quando que a gente entende o plano divino, né, depois que a gente entendeu o plano divino, é importante a gente saber o que o ser humano fez com esse plano. Porque todo projeto de Deus e todo propósito de Deus requer de nós uma resposta. E a resposta
ela é fundamental porque ela vai definir o que vai acontecer com a nossa vida, tá? Então, para a gente entender o que o ser humano fez com esse projeto divino, com esse propósito divino, a gente precisa voltar lá no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden a gente vê que Deus, ele cria todas as coisas para Cristo. Não foi para o homem, mas para Cristo, né? Porque a palavra diz que tudo foi criado por meio dele. Então Deus cria todas as coisas para Cristo, para que Cristo desfrute. E coloca o ser humano nessa história aí. E quando Deus, ele cria o ser humano, ele cria com livre-arbítrio. Ou seja, ele não impõe absolutamente nada. E a Bíblia fala que Deus, ele passeava todos os dias com o ser humano na viração do dia, mostrando o Jardim do Éden, certamente mostrando a árvore da vida que havia lá no centro do Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo ali, de fato, aponta para o Senhor Jesus, aponta para a eternidade. Então, Deus não impõe nada, Deus apresenta para o ser humano, ó, ali está Jesus. Você come dele, você vai ter vida eterna, você vai desfrutar desse ambiente aqui para todo sempre. Mas a árvore da vida, você não vai desfrutar. Quando você comer dela, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então, Deus, de fato, ele vai mostrando para o homem, apresentando para o homem o seu projeto e o seu propósito. E dá ao homem o poder de escolha. Dá ao homem o poder de escolher se quer ou não. Se vai seguir esse caminho ou não. Se alimenta da árvore da vida ou não. Então, o homem tinha que decidir se ele queria se casar com Cristo ou não. Ele tinha que decidir se ele comeria da árvore da vida e se casasse com Cristo eternamente e desfrutasse de Cristo eternamente, ou se ele rejeitaria Cristo, o noivo, e comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sabe, né, qual foi a escolha do ser humano? Ele optou em escolher a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e rejeitou a árvore da vida. E o ser humano, então, ao rejeitar a árvore da vida e escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava optando em ter o seu próprio reino. Presta atenção nisso. Ele estava optando em ter o seu próprio reino. Só que qual que foi o grande problema? Ele estava dentro do reino de Deus. E no reino de Deus as coisas funcionam da maneira de Deus. Não tinha a opção do homem ter o seu próprio reino. Então, quando ele decide se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, já não tem mais lugar para ele dentro do Jardim do Éden. Já não tem mais o lugar dele para ele estabelecer o seu próprio reino. Então, ele é expulso do Jardim do Éden. É interessante por quê? Porque ele foi induzido e ele foi vencido pelo diabo, porque o diabo também queria isso. Lembra que a Bíblia fala que o diabo queria estabelecer o seu próprio reino? Ele não queria se submeter mais a Deus, mas queria estabelecer o seu próprio reino. Então, essa ideia é a ideia do diabo. E com a ideia do diabo, o homem decide, então, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e querer estabelecer o seu próprio reino. Só que aí tem um choque. O reino de Deus funciona à maneira de Deus, funciona do jeito de Deus. Então, o homem é retirado do Jardim do Éden. Ele é retirado e fala assim, ó, se você permanecer aqui, você vai querer comer da árvore da vida. E quando você come da árvore da vida, conhecedor do pecado, naquele instante, ele iria morrer eternamente. Então, Deus retira o homem daquele ambiente. Deus remove o homem daquele ambiente. E acontece uma coisa. Quando o homem se alimenta da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, a essência do homem muda. O homem muda a sua natureza. A sua essência é totalmente transformada, porque ele é destituído, ele é removido da glória de Deus. O salmista escreve que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra ele nos coroa. E quando o homem decide comer do conhecimento do bem e do mal, essa honra e essa glória,
essa vestimenta de honra e de glória, ela é removida. O homem perde isso daí. E aí, essa glória foi retirada e nesse momento a noiva morre. Ou seja, o homem morre espiritualmente. Ele não morre literalmente, né? Mas ele morre espiritualmente. Então aqui meio que se perde, entre aspas mesmo, né, o projeto de Deus. Porque o plano de Deus ele nunca se perde. Deus sempre tem tudo sob controle. E qual que de fato seria a resolução desse problema para o ser humano? O ser humano teria que de fato morrer, ele teria que ser salvo, ele teria que nascer de novo. Agora, para o ser humano nascer de novo, para o ser humano se restabelecer o seu elo de vínculo com Deus, alguém teria que morrer no seu lugar. Alguém teria que pagar pelo erro, alguém teria que sofrer pelo erro do ser humano e, de fato, receber a justiça divina, a ira divina por conta do pecado e, de fato, receber a graça divina. E aí que entra a obra do Calvário. Nessa lambança toda que o homem faz, a única solução que tinha era Cristo vir e ser de fato o sacrifício perfeito. O noivo vir e se sacrificar e se entregar pela noiva. Sabe, isso aqui é uma prova de amor, né? Cristo aqui está mostrando de fato o quanto que Ele nos ama. O noivo vem, se entrega, morre, sofre por amor à noiva, né? Isso aqui de fato demonstra a paixão, o cuidado, o zelo que o próprio noivo, que o próprio Cristo tem por mim e tem por você. Ele veio para morrer em nosso lugar e de fato nos reconciliar com Deus e agora nos casar novamente com o Senhor. Então a obra do Calvário, ela vem, ela mata essa velha criatura que está destituída da glória de Deus e aí ela ressurge. A obra do Calvário tem esse poder de matar a velha natureza e nos dar uma nova natureza. E essa nova natureza é a imagem e semelhança de Deus. Ela tem agora a possibilidade de nos casar novamente com o Senhor, porque agora nós temos de novo a imagem do Senhor dentro de nós. E aí essa imagem não é perdida, porque Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, ele vem para proteger, ele vem para guardar, ele vem para ser o selo de garantia de que nós agora somos propriedade exclusiva de Deus. Quando o homem agora decide se entregar ao Senhor, quando o homem agora decide reconhecer a obra do Calvário, e quando o homem agora decide se alimentar de Cristo, ele come da árvore da vida, a eternidade vem morar dentro do homem. A eternidade vem morar dentro do ser humano. A eternidade vem morar dentro de nós. E agora, com a eternidade dentro de nós, com o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos casar de novo com o Senhor. Nós podemos ser noiva do Senhor mais uma vez. Então, você percebe que o homem, ele faz toda uma lambança, mas Cristo vem para mostrar o quanto nos ama. Ele vem para mostrar o quanto que nós somos preciosos aos seus olhos, quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então, depois de crer na obra do Calvário, depois de recebermos o seu Santo Espírito dentro de nós, nós recebemos agora a eternidade. E uma vez que a eternidade vem morar dentro de nós, como nós falamos no primeiro dia, é ela quem deve dirigir a nossa vida. É ela quem deve nortear a nossa vida. Porque a Bíblia fala que nós fomos resgatados do império das trevas e nós fomos transportados mais uma vez para o reino de Deus. Então veja, o homem cai porque ele quer estabelecer o seu próprio reino. Agora Cristo vem e nos resgata desse império e nos coloca de novo no reino de Deus.
Agora, de novo, dentro do reino de Deus, seria completamente absurdo eu e você vivermos pensando e edificando as coisas para o aqui e agora. Porque o reino desse mundo, o reino do homem, é o reino do aqui e do agora. É o reino que só pensa nas coisas momentâneas. É o reino que só pensa nas coisas passageiras. É o reino que só pensa nas coisas pessoais, particulares. Não está pensando na eternidade. O homem natural não pensa na eternidade. O homem natural só pensa nos seus benefícios do aqui e do agora. Então não tem sentido eu e você que temos a eternidade dentro de nós construirmos ou pensarmos a nossa vida somente no aqui e no agora. O único sentido para nós agora, para viver nessa terra, é viver edificando o reino de Deus. É viver edificando a eternidade. É viver com esse prisma, com esse olhar da eternidade. Nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas os nossos olhos fixam a eternidade. Os nossos olhos estão na eternidade. É como a Bíblia fala em relação a Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele peregrinou nessa terra, e ele peregrinou na terra da promessa. Só que ele não estabeleceu o seu lar nessa terra da promessa. Antes ele visou uma cidade santa. Ele visou a cidade de Deus. Veja, Abraão tinha uma promessa de ter uma terra, de construir um povo, de ter uma família enorme. E quando ele chegou na terra da promessa, ele fez, vamos dizer assim, fez pouco caso. Ele não estava interessado em Canaã. Ele não estava interessado na terra da promessa. Por quê? Porque ele enxergou a cidade de Deus. Então ele estava vivendo o aqui e agora, mas focado na cidade de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Estou aqui, tenho promessas da parte de Deus em relação a essa terra, tenho promessas que Deus me deu em relação a esse momento, a esse ambiente, o aqui e o agora, para eu desfrutar. Mas a minha vida tem um foco, tem um prisma. Eu estou de olho na eternidade. Nós, enquanto noivo do Senhor, temos um propósito eterno pela frente. Qual que é o propósito? Nos prepararmos para casarmos com o Senhor. A gente não pode perder tempo focando nas coisas do aqui e do agora. A gente não pode perder tempo simplesmente pensando em outras coisas. Sabe? Quando eu estava noivo da minha esposa, a única coisa que a gente conversava era sobre casamento. A gente até tentava conversar sobre outros assuntos, mas não tinha muita liga, não tinha assim muito prazer. O olho dela brilhava quando a gente conversava sobre as coisas do casamento, sobre o vestido de noiva, sobre a festa, sobre o que ia ter, os convidados. O olho dela brilhava, ela pulsava, ela só falava disso, porque ela estava visando o casamento. Sabe, nós vamos nos casar com o Senhor. Nós vamos nos unir com o Senhor um dia. Nós já estamos unidos com o Senhor, mas haverá um dia que plenamente nós estaremos unidos com Ele. E os nossos olhos, irmãos, como noiva de Cristo, precisam estar focados nisso. Nós precisamos estar com os olhares no noivo, no casamento. Não simplesmente no aqui e no agora. A gente vive aqui, mas com o olhar no casamento. Eu e você fomos resgatados, comprados pelo noivo. Ele deu a sua vida por nós. E agora eu e você precisamos estar olhando, nos preparando, nos adornando para de fato nos casarmos com Ele. Amém? Quero orar por você. Se você tem algum pedido de oração, escreva aqui nos comentários, que vai ser um prazer orar por você. E vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa live, te agradecemos por cada irmão, cada irmã que está assistindo e aqueles que irão assistir. Que o favor, que a bênção e a graça do Senhor possa estar sobre cada um deles. Que de fato, ó Deus, nós possamos ter olhos abertos para enxergar essas realidades eternas,
para enxergar essa verdade eterna sobre nós sermos a tua noiva, sobre sermos comprados pelo Senhor Jesus, pelo nosso noivo, e agora, com o olhar fixo no nosso casamento com o Senhor, nós possamos de fato desfrutar da eternidade, mesmo vivendo nesse mundo. Que os nossos olhos não possam estar no aqui e agora, que os nossos olhos não possam estar fixados nesse momento, no reino do homem, no império das trevas, mas que nós possamos estar com os olhos fixos e firmados no Senhor. Pai, essa é a nossa oração. Eu te peço que o Senhor nos dê um dia abençoado, favorecido, agraciado, que cada irmão, cada irmã possa ser abençoado pelo Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. A gente se vê amanhã aqui no nosso Instagram. Essa live vai ficar salva e nós também vamos subir ela no YouTube, no nosso canal no YouTube da GVC. Ok? Beijão no seu coração. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.